No ar, o compromisso com a história número 4. 5. A produção me corrigiu aqui. Já falamos sobre Teixeirinha. Não, No ar, o compromisso com a história número 5. Hoje falaremos de um jogador contemporâneo de todos nós, mas não menos importante que ídolos do nosso passado, Françoaldo de Oliveira, é isso? Françoaldo Senna de Souza. Senna de Souza, Françoaldo Senna de Souza, o popular França. Não, tinha o chorinho, né? Chorinho, pode falar, agora chorinho, produção. Não, ficou bom. Quando a gente erra assim, o pessoal acha legal. Chorinho, produção. Tá bom. François e o chorinho, produção. O Rodolfo encaixa. Então, hoje, com o convidado Daniel Perrone. Pô, de novo, tava aqui com a gente na terça, veio aqui na terça. Coincidência. Vida lá, tá aqui com a camisa de quem, Gui? Françoaldo Senna de Souza. E Daniel Campos. É do Dani, né? Mas o Gui tem uma do Frankfurt, o Gui tem uma De quem? manga Do longa Frankfurt? listrada, não tem? Uma Tem manga uma longa manga listrada listrada. de jogo do França. Rodolfo vai pôr a foto aí. Ixi, já lá vem Você demanda. não traz pra- ela aqui? Jamais. Não sai de tá no O, cofre. o Dani sequestra. Ô, pessoal, então vamos falar de coisa séria aqui. Por que o França está no caminho dos ídolos, eternizado lá, num time não tão vencedor, né? Ele foi... Tem 2 títulos importantes. 2 paulistas. Mas hoje o Paulista em 98 comemorou. Tinha um pra caramba, peso cara. muito Sim, grande. sim. É? Mas é que o França é o 5º maior artilheiro da nossa história, Sim, né? vamos passar pela É trajetória Serginho de Chulapa, Serginho Chulapa, Gino Orlando, Gino Orlando, Teixeirinha, não, Luiz Fabiano, Luiz Fabiano, Teixeirinha Teixeirinha e o França. França. Quantos gols fez o França mesmo? 182 gols. 182 gols em 323 partidas pelo São Paulo. Hoje em dia é possível alguém fazer 182 gols com a camisa do São Paulo? Acho muito difícil. Muito difícil. E vocês estavam falando da importância do França, para a galera mais jovem entender, naquela época a grande disputa, vamos dizer assim, a disputa de referência era a França contra Luiz Fabiano. Era quem era melhor, se era o França ou o Luiz Fabiano. Tinha a galera que achava que o Luiz Fabiano era melhor, ele até era um pouco mais enérgico que o França, tinha mais explosão. O França era mais técnico, E o né? França técnico, um jogador que é o jogador que eu vi que Frio. parecia mais com Careca. Se vocês forem Sim. pensar, era o Careca lá atrás, que era técnico, né? Soube ter raça na hora certa, mas era um centroavante que chutava com as 2 pernas, técnico, chutava de dentro da área, de fora da área. O França a mesma coisa. O França chegou... Ele nunca fez o pivô, mas ele corria de frente pro gol. Jogava quase de meia, era um meia atacante que virou centroavante. Que jogava como centroavante, mas que jogava em todas as posições lá. Era Até seu que nos ídolo? gols de 98 ele fez tudo dos lados. Assim. Ele era seu ídolo? Foi o meu França ídolo. foi um dos meus ídolos. Foi meu ídolo. Um dos primeiros, inclusive. Inclusive encontramos, eu e alguns amigos, encontramos o França no Japão. Um amigo tem um bar? Um amigo meu que tem um bar. O aqui. Ginger, né? Mas nunca vai no bar, mas ele tem o bar. Conta essa história, um então, bom pra bar. gente. Então, a gente estava em Roppongi, fala pra mim se é mentira ou verdade. Eterna Roppongi, né? Dias ou até momentos antes do derradeiro jogo, né? Liverpool e São Paulo, ou São Paulo e Liverpool, né? Para os brasileiros. E a gente estava numa boate, que era uma boate, não sei se o senhor lembra, mas a boate tocava lá umas músicas meio esquisitas. Polidense, prostitutas, a gente conhece. Não foi esse aí, foi outro. E a galera tomava Coca-Cola com Jack Daniels, né? Aquela Coca-Cola de Jack máquina and Coke. com Jack Daniels. Jack and Coke. E tocava a música, e na hora que parava a música e apagava as luzes, você podia fazer o que você quisesse com a japonesada lá. Olha. Era vale tudo quando apagava a luz. A gente encontrou o França lá. E ele foi artilheiro essa noite, ou não? Ó, isso não deu pra ver, porque ele chegou a... Boatos que essa ele fez época... mais de 100 Não essa deu pra época- ver, ele tava de essa costas.
Nessa época eu ainda era casado, aliás, depois do Foi aí que você parou. Né? Depois que eu separei, cara, depois do São Paulo campeão, eu falei, não tem mais nada que eu possa atingir, então eu vou virar solteiro de novo pra ver se eu consigo fazer algo na minha vida a mais. Foi o França, né? O York tava nesse dia também? O York jogava no Manchester United. White York. Não. Em 2005 ele jogava num time no Sydney. Só que o York jogou no Manchester United. Naquela virada contra o Bayern ele era titular. Não, no jogo contra o Palmeiras. Jogou. É verdade. 99. Quando os brasileiros viram que era o York, levantaram o York pra cima e começaram a gritar: o York é tricolor. Sensacional. Ele que nasceu em Nova. E o França, engraçado que ele se adaptou totalmente ao Japão, nunca mais voltou pro Brasil. Mas você vai numa festa que vale tudo, exatamente. Você fica no Japão fazer. Dá pra entender muito bem, né? Você lembra dessa ou não? E o Perrone tá certo o que eu falei ou tá errado? Vai pro Japão todo ano ainda nessa festa. E futebol, Daniel? Vamos lá. França chegou ao São Paulo no fim de 95. E veio do 15 de Jaú. 15 de Jaú. Codó FC. Codó foi onde ele nasceu. Né? Nasceu em Codó, em 76. Jogou no Nacional de Manaus, depois veio pro 15 de Jaú. Mas chega e logo em 96 o São Paulo tinha o Miller titular, né? O Miller que veio do Porco, largando a final da Copa do Brasil, e os caras perderam porque ele largou a final para voltar pro São Paulo. Então, é muito ídolo também. Nesse caso. Teremos um programa sobre ele. Mas na reserva do Miller, o França já... jogo que vai jogar time misto, não sei o que, o França começou a ter espaço e logo no primeiro ano ele faz aquele golaço de bicicleta contra o Rio Branco. Inesquecível pra mim, porque eu sou de Americana. Foi um golaço, na época torcia pro Rio Branco, né? Também, então, até hoje. Puto, né? Que gosta do Rio Branco. Óbvio. Tem carinho pela torcida do Rio Tenho Branco. Camisas do Rio Branco também. E ele faz um gol, o Rodolfo vai colocar aqui, porque é um gol antológico. De bicicleta, né? Ele não é uma bicicleta... No Pacaembu. Não, é perfeita. E ele ajeita cava e puxa, e dá né? a bicicleta. É uma bicicleta maravilhosa. Ele começa a demonstrar essa parte técnica desde o primeiro ano, tendo espaço. E daí ele começa a ganhar jogo, notoriedade ao longo dos anos, ganha o Campeonato Paulista de 98 como protagonista nas finais. Mendão acabou. Na volta do Raí ele faz 2 gols, né? O Raí faz 1 e ele faz 2 e decide. Em 2000 ele também vai muito bem. E tem uma questão de ser um cara decisivo, mas um cara decisivo que não era marqueteiro. O França sempre foi um cara pouco microfônico, tímido e era um cara que resolvia em campo. Né? Você não lembra de uma entrevista polêmica do França? O França é um cara matador, decisivo. Grande jogador. E dentro da área, frio. Vocês não acham que faltou ele voltar para ser o maior artilheiro da nossa história? Porque, eu acho que ele esperou o convite para volta. E nunca veio, né? Porque ele ficou vários anos no Japão e sempre todo mundo falava, ele vai voltar. O convite deve ter tido sim para ele. E pelo que eu me lembro, ele tava numa a gente perguntou em aí. 2005 pro França se ele voltaria pro São Paulo, porque acho que ele ainda tava jogando, alguma coisa assim, tava jogando no Japão. Ele falou, olha, ele ganhou em 2000. Não volto porque eu tô super adaptado aqui, minha vida era é o pela Japão. Vida mesmo. Ele tinha pinta de rapper, lembra? Ele usa um rapper, não sei o quê. Ele falou que não voltava porque a vida dele era o Japão. Isso em 2005. Porque toda janela eu tinha a esperança de que ele ia voltar. O que eu pesquisei, foi assim, em 2010, ele fica quase um ano parado e depois ele assina com o Yokohama. E nesse período, em 2010, 5 anos depois dessa conversa, ele fala que ele tinha muita expectativa de voltar para o São Paulo nessa época. Ele quase voltou para o Vasco essa época. Para o Ceará. O Ceará tinha um plano de trazer o França para o Brasil e ele tinha expectativa de voltar para o São Paulo para buscar artilharia, porque ele tinha 182 gols e queria voltar experiente. O Serginho é artilheiro com 242 gols, ou seja, faltavam 60 gols. 182. 60 gols. Algum tempo aguardando convites do São Paulo para poder lutar pela artilharia. Então tem uma declaração dele nesse sentido, mas depois. Porque em 2005 ele ainda estava em
Em alta lá. Em alta. Então eu acho que questão de salário, ainda tinha uma questão financeira e de reconhecimento que era muito Ele maior. é empresário lá, tem os negócios Super bem dele, tá sucedido. instalado. E ele jogou com o Luiz Fabiano, né? Eu acho que em 2001, Mas pra mim... quando a gente foi... ele ganhou a Rio São Paulo em 2001. Ele foi embora do Falar dos títulos dele. Ele foi embora em 2001, é isso? Porque 2002 já era Reinaldo e Luiz Fabiano no Brasileiro. Ele foi embora em 2002 pro Cara, Bayern Leverkusen. Em 2001 ele ganha o Rio São Paulo. Então Pô, Luiz Fabiano e França talvez seja uma das melhores duplas de ataque da nossa história, tá? A gente que perde pra Miller e Careca. Sim. E Luizão e Amoroso. Amoroso e Luizão. Em termos Curto de espaço de conquista. em termos de conquista, sim, mas... Mas era um grande momento do Luizão e Miller o e Amoroso Palinha. chegou pra arrebentar, né? Mas assim, tá em Mas top tá 5 lá, tá de lá. duplas de ataque da nossa história, hein? Tá lá. E o Luiz Fabiano naquela época era um monstro. Tá? Naquela época ele era só Fabiano, acho que ainda, né? Ou não? Ele já veio... ele veio veio como como Fabiano. É. É que tinham 3 Fabianos. Tinha o daí- lateral esquerdo, o Genro do Fabiano- Luxemburgo. Não, 4 então, porque tinha o Fabiano que veio do Inter, que era o Fabiano o Souza. pesadão, não é? Pesadão, um É, atacante. é. E daí tinha muito Fabiano, virou Luiz Fabiano. Mas ele veio da Ponte como Fabiano, era o Fabiano atacante da Ponte. O França ganhou Comebol 96, Copa Master da Comebol, Paulista 98 e 2000, Copa Euroamérica de 99, o Torneio Constantino Cury de 2000 e o Rio São Paulo de 2001, que é o último título dele antes de Ele ir foi em embora. 2001, não foi? Foi Foi embora em no meio, 2001. né? E acho que vale pôr os jogos épicos do França pra gente ilustrar um pouquinho. Acho que o gol de bicicleta é histórico, mas A final de 98. Final de 98. né? Pra mim o jogo Era mais França e marcante... Dodô, aquela dupla de ataque, que também era uma senhora dupla de ataque. Não, 98 não. 98 Era, 98 era, o foi. Dodô O saiu vai pra pro entrar o banco, Raí. vai entrar o Raí. O Dodô foi O pro Dodô era o banco, 10, é. tanto que o Raí joga com a 23, porque a 10 era do Dodô. Mas pra mim o jogo mais marcante, primeira final de São Paulo que eu vi no Morumbi, o França, sempre aquele cara que decide, o Perrone falou bem, ele fazia gol de bico, ele fazia gol de fora da área, ele fazia gol de Chapa. esquerda, de direita, de chapa, de bico, e nessa final, depois daquele primeiro, da lateral, a bola sobe, e ele, subiu demais ali pra escorar a bola pra trás, pro Raí pro fazer Raí. o primeiro gol. O segundo gol foi de bico, Foi. na enfiadinha, e o terceiro gol ele dá uma virada. A virada em cima, é linda. é maravilhosa. Denilson vem pela Denilson faz grande entorta jogada. o cara, o Gamarra toca pra ele, dá uma virada e faz o terceiro gol. Pra mim, a atuação mais marcante dele, Se acho esse que é a cara principal. joga no Campeonato Brasileiro hoje... Nossa. Não, Era era artilheiro muito com- acima. Passava o 20 Pelé. gols. Passava o Pelé. Qual que é o momento mais marcante do Do França? França, pra foi você? na boate. Justo. Não tem nem o que falar, né? E pra você, Daniel Campos? Cheio de Daniel hoje. Então vai ser o Luiz Daniel e o Daniel Perrone. Luiz Daniel. Acho que vale, Rodolfo, mostra aqui. Aqui é a camisa 27, o França não tinha numeração titular. Ele joga o campeonato Naquela de época não era 98. fixo, né? Nesse Começou campeonato aí. 27, França. 98 é a primeira camisa do São Paulo com nome. As finais de 98, se você procurar, depois 99, 2000, as camisas tinham nome. E o Gui tá usando, quando ele ganha a numeração titular, a camisa 9, então 27, Essa 9. é 2000? Essa é 2000. Essa é 2000. Essa é 2000. Essa é E ele- 99. 90. 2000 é Motorola já. 2000 fica número vermelho e depois Motorola, é verdade. Mas ele ganha a numeração titular. E eu tenho um papel importante porque ele briga pela artilharia nos dois. Ele faz 12 gols no campeonato de 98, 18 gols no campeonato de 2000. Então não é que ele participou do título, ele foi decisivo Protagonista, e protagonista nos dois títulos. Legal. Você, deixe seu comentário. O quê? A gente falou no Então, Mário espera, Sérgio. corta essa Não, parte. a gente vai sim, a gente volta. Vamos que vamos. O França jogou pela seleção brasileira e tem um marco super legal que ele fez o gol em Wembley. No último jogo de O último Wembley. jogo de É Wembley. verdade. Ele foi que faz dele. o gol do Brasil. É verdade. Então ele Legal. é. Ele um cara- merecia ter tido mais oportunidade na seleção, né? Merecia. Teve É que a poucas época oportunidades, mas dele- ele é o Ronaldo. dele A lá época tinha o dele Ronaldo. era injusto, né? Romário, Ronaldo. Ronaldo. Era a saída do Romário e a entrada
entrada do Era Ronaldo. passagem de bastão de grandes centroavantes, mas ele hoje seria titular na Você seleção acha que brasileira. na seleção da França ele teria mais oportunidades, cara? Um cara que é muito parecido com ele hoje é o Pedro. Eu ia terminar dando parabéns pra ele pelo título Né? da Copa de 2000. Um cara que se aproxima muito do que era o França, do que o França fazia, é o Pedro. É verdade. Pedro Até parece o fisicamente França, ele é O mais estilo, grande. É verdade. É uma... Bem lembrado, é uma boa comparação. Aí, Pedro, fica a dica, vir pro São Paulo fazer o que o França Verdade. tinha que ter terminado, né? É uma bela contratação. Legal, deixe seu comentário aí, lembra do França, não lembra? Escreve Veja aí pra vídeos gente. do França que o Rodolfo selecionou pra você. Gols marcantes do França, manda pra gente.